O que Deus fez ontem, e eu tenho certeza que Ele tem uma porção nova para a nossa vida essa noite, amém? Quem crê, quem está ansioso por uma palavra do Senhor, dê um glória a Deus. Eu preciso que você participe comigo essa noite, preciso que você dê uns glórias aí para a gente poder estar junto. Awake, cadê os awakes aí? Ué, mais uma vez, cadê os awake? Eu acho que eles sumiram. Sumiram. Os teens. Ah, tá bom. Amém. Mas ontem foi muito lindo o que Deus fez. Eu tenho certeza que Ele quer fazer mais essa noite, amém? Estão todos me ouvindo bem? O pessoal de trás, tá tudo ok? Dá um joia aí. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Lucas 4, para a gente ganhar tempo. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Palavra de Deus, segundo o Evangelho de Lucas. Amém. Vamos, quem achou, quem não achou vai acompanhando. A palavra do Senhor lá em Lucas 4, a partir do 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do quê? Voltou ao rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se tu és filho de Deus, ordene que essa pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem, nem só de pão viverá. Então o diabo o levou a um lugar alto e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e dou a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. E Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse: se tu és filho de Deus, salta-te daqui, pois está escrito, Ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: as escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Mais uma vez, quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Então, uma pergunta que eu faço já para iniciar: o diabo deixou de, para o resto da vida, tentar Jesus? Não, a Bíblia nos diz que ele deixou até que surgisse uma nova oportunidade. Então, entenda uma coisa: o inimigo das nossas almas, chamado Satanás, ele está o tempo todo esperando oportunidade para nos tentar, tanto a mim quanto a vocês. Ele não desiste, ele não vai parar, até que um dia o Senhor nos convide para morar com Ele no céu. Então, enquanto nós vivemos nessa terra, nós seremos de tempos em tempos tentado pelo inimigo. Para quê? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa de algum modo evoluir, de algum modo a gente possa cumprir aquilo que Deus nos chamou. Porque toda vez que Deus nos chama para algum propósito, antes Ele permite muitas das vezes que o inimigo nos tente, que o inimigo nos coloque à prova. Para quê? Para que ele possa testar o nosso caráter, testar o nosso coração. E com Jesus, a Bíblia diz que quando ele tinha acabado de ser batizado por João Batista, ele cumpriu aquilo que já estava escrito a seu respeito. Então ele foi batizado por João, e naquele mesmo momento a Bíblia vai dizer, eu estou falando do contexto, daquilo que aconteceu antes, a Bíblia vai nos dizer que ele ouviu uma voz vindo do céu, na qual essa voz, não somente ele, mas toda aquela multidão que estava ali também para ser batizado, inclusive João ouviu,
na qual a voz dizia: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então Jesus Cristo recebeu essa palavra. Ao mesmo tempo, Jesus Cristo teve a certeza de quem ele era em Cristo, e todos aqueles que estavam ao seu redor também tiveram a certeza de quem ele era. Mas só que a Bíblia vai dizer que logo em seguida ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Primeiro, você precisa entender que Jesus Cristo, homem, foi tentado. Eu costumo usar muitas das vezes uma analogia na qual Jesus Cristo, ele tinha uma Ferrari em casa e ele decidiu sair de bicicleta. Jesus Cristo, ele podia usar o Jesus Cristo divino, ele poderia usar a divindade na qual Deus já tinha entregado para ele. Jesus Cristo não era 100%, não era 50% homem, 50% Deus, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas quando a palavra de Deus nos diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo, naquele momento ele precisava ser 100% homem. Então ele teve que deixar a Ferrari em casa, ele teve que deixar a divindade de lado e ficar 40 dias ali tendo intimidade com Jesus. Com Jesus não, que ele era o próprio Jesus. Tendo intimidade com Deus. Então ele passou 40 dias ali sendo alimentado pelo Espírito de Deus, até que chegou o momento, a Bíblia nos diz que ele teve fome depois desses 40 dias. Então a gente precisa entender, para que você entenda que Jesus, ele foi tentado como homem, para que eu e você não usemos a desculpa de é muito fácil para Jesus. Ele também era Deus, ele também poderia usar os artifícios da divindade de Deus, mas não, a Bíblia nos diz que ele foi somente homem. Naquele momento ele sofreu como nós, ele foi tentado como nós, ele teve fome como nós, ele teve desejos como nós, mas ao mesmo tempo ele nos provou que sim, é possível nós vencermos a tentação do inimigo. Sim, é possível a gente ser tentado e não cair. Então ele deixou para a gente uma amostra daquilo que nós viveríamos hoje, e eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você viveu isso. Os jovens vão viver, os adultos já viveram e vão viver outras vezes, até que ele venha. Então ele tentou muitas das vezes usar a divindade de Jesus. O que Satanás faz ali com ele? Começa a atiçá-lo, para que ele pudesse usar aquilo que ele não poderia usar naquele momento, que era o Jesus Cristo Deus, o 100% Deus. Porque se eu te perguntar, Jesus Cristo poderia ou não fazer a pedra se transformar em pão? Claro que poderia. Portanto, você vai ver que futuramente ele fez alguns milagres, mas naquele momento ele não poderia, ele deveria sofrer da mesma forma que eu e você sofremos todas as coisas. Então vamos voltar para o texto. No capítulo 4 do versículo 1 vai dizer assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, para que eu e você, essa noite, eu creio que Deus nos trouxe aqui para nos ensinar algo. Que ensinamento é esse, Souza? Nos ensinar a vencer tentações. E a primeira característica que nós precisamos aprender para vencer tentações é: nós precisamos, como Jesus, ser cheio do Espírito. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito assim que voltou do Jordão. Então não tem como eu e você vencermos o pecado, não tem como eu e você lutarmos contra o nosso inimigo, se antes nós não formos cheios do Espírito de Deus. Nós precisamos ser cheios. E Souza, como nós somos cheios do Espírito de Deus? Em ambientes como esse. Como nós somos cheios do Espírito de Deus? Quando a gente separa momentos do nosso dia para orar, para ler a Bíblia, quando nós separamos momentos do nosso dia para buscar a presença do Senhor, então nós somos automaticamente cheios do Espírito de Deus. Eu coloquei, juntamente com os meninos lá da célula e os líderes, lá da célula, um jejum na qual nós ficaríamos 21 dias jejuando. E eu vou te confessar que é muito difícil, é muito complicado durante o nosso dia a gente separar alguns momentos. Só que quando a gente decide fazer esse jejum, e eu expliquei para muitos deles, não é para que você tenha uma resposta de Deus. Eu inclusive falei com uma menina essa semana ainda vindo para cá: poxa, mas parece que o jejum não faz diferença, aquilo que eu estou orando não acontece. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa, o jejum não é para Deus te responder aquilo que você quer ouvir, não é para Deus fazer aquilo que está no teu coração para que seja feito. O jejum nada mais é que Deus pedindo para você: fique em silêncio. O jejum nada mais é do que Deus falando para você: ei, mate a sua carne.
O jejum nada mais é do que você começar a colocar o Espírito de Deus em controle da tua vida e matando e mortificando todos os dias a sua carne. E aí automaticamente você vai ficar mais sensível, porque quanto mais você alimenta o teu espírito e não a tua carne, você fica mais sensível. Quanto mais você alimenta o teu espírito, você já não ouve mais aquelas coisas que a sua carne antes gritava. E aí eu falei para ela, fique tranquila, parece que não está acontecendo nada, mas você está ficando mais sensível. Parece que não está acontecendo nada, e Jesus foi levado para o deserto por um propósito, e ele jejuou 40 dias por um propósito. Então você que é crente, em nome de Jesus, você precisa entender que você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa viver uma vida de verdade. Por quê? Porque uma hora ou outra nós seremos tentados pelo nosso inimigo, e se nós não formos cheios do Espírito Santo de Deus, a gente vai viver caindo, vai viver tropeçando. Isso não é legal. Eu vivi parte da minha vida dessa forma, tropeçando, caindo, se machucando e automaticamente machucando outros. Por quê? Porque eu era inconstante, porque eu não conseguia ter uma disciplina de ler a Bíblia, eu não conseguia ter uma disciplina de oração, eu não conseguia ter uma disciplina. Eu ia para os cultos aos domingos, às quintas, às sextas, eu fazia parte de tanta coisa, mas quando eu chegava na minha casa, eu não conseguia separar o momento para o Senhor. E isso ia me enfraquecendo, porque todo mundo sabe que gasolina ela acaba em um certo momento, você tem que voltar no posto, e não adianta você vir aqui somente e receber uma palavra no seu domingo, e só voltar a buscar a Deus no seu próximo domingo, não vai ser suficiente. Você tem uma semana de desafios, você tem uma semana de batalha, você tem uma semana onde Satanás quer o tempo todo arrancar a tua família, destruir os teus projetos. E se você não começar na tua casa, na tua intimidade, buscar a presença de Deus, automaticamente você será vencido pelo diabo. Então a Bíblia diz que ele foi levado por quem? Para o deserto? Pelo Espírito. E muitas das vezes nós pensamos, Souza, mas é possível isso que eu estou passando, ser o Espírito de Deus que tem me levado para essa situação? A Bíblia já nos demonstra que sim. Muitas das vezes a gente culpa o diabo e muitas das vezes ele não tem culpa de nada. Muitas das vezes a gente coloca em cima do inimigo, dizendo, essa prova é o inimigo. Não. Muitas das vezes é o próprio Deus, porque quando ele quer te elevar de nível, primeiro ele te enche e depois ele te envia. Ele te envia para ser de fato, ele permite que você seja tentado. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Ele não pode ser tentado pelo mal, ele não tenta ninguém. Mas ele permite muitas das vezes que o inimigo nos leve para esse lugar, para que eu e você entendamos quem nós somos. Porque ele já sabe quem você é. Ele já sabe que você estaria aqui essa noite. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que muitas das vezes as suas decisões que você tomou lá atrás, das consequências que você sofre hoje, ele sabia de todas as coisas. Só que muitas das vezes ele permite para mostrar para mim e para você quem de fato nós somos. Porque muitas das vezes nós nos achamos os melhores, nós achamos que não iríamos cair de forma nenhuma, nós temos um ego muitas das vezes muito alto, e pensamos, não, eu não vou ter esse problema, isso não vai acontecer comigo. E muitas das vezes Deus permite que as coisas cheguem e batam na nossa porta para nos mostrar o quê? Quem de fato nós somos. Então ele mesmo levou Jesus Cristo para o deserto para ser tentado. Aí no versículo 2 vai dizer, onde foi tentado durante 40 dias pelo diabo, não comeu nada durante todo esse tempo. E aí eu abro um parênteses, você precisa entender que tentação é diferente de cair. Jesus Cristo ele foi tentado por 40 dias, mas ele não caiu em nenhum deles. Então nós precisamos entender que tentação não é cair no pecado. Eu posso ser tentado por 40 dias ou por um ano, seja lá o tempo que for, ou por um dia, mas cabe a mim não cair nessa tentação. Jesus Cristo ele já deixou a mostra para cada um de nós olharmos a Bíblia e falar, se ele não caiu, eu também tenho condições de não cair. Se ele não caiu como homem, eu não vou ser eu, Souza, que vou cair nesse problema que está diante de mim. Então entenda uma coisa, você pode muitas das vezes ser tentado a se corromper. Jovens, vocês vão ser tentados muitas das vezes a se prostituir, a deixar com que o corpo de vocês seja usado para aquilo que não é santo. Vocês vão receber ofertas no meio do caminho dizendo, ei, para com esse negócio de Bíblia, para com esse negócio de igreja, vem cá aproveitar, prazer, é o tempo todo, as ofertas vão vir, as tentações vão vir, os adultos a mesma coisa.
vão ser tentados muitas das vezes no trabalho a ser corrupto, a sonegar, vão ser tentados muitas das vezes no trabalho a usar a influência para ter um benefício próprio, só que aquilo fere de alguma forma os princípios do reino. Nós seremos tentados o tempo todo, mas Jesus Cristo já deixou na palavra dele, ele não caia nesse engano de Satanás. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para que no dia que a tentação bata na tua e na minha porta, a gente esteja firme com ele, dizendo: eu não vou cair. Pode tentar o que for, eu não vou cair, porque eu estou firmado na rocha, que é Jesus. Por isso você vai ver que muitas das vezes existem pessoas, pastor, dentro da igreja, que conseguem ficar 10, 15 anos sem ter um relacionamento. Por quê? Porque elas estão cheias do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus preenche elas. Você vai ver jovens que casam em santidade, sem sequer beijar, sem sequer ter um relacionamento, casam com 20, 22, 25 anos, e só vão beijar no altar. Como isso é possível? Muita gente pensa: como é possível isso? Espírito Santo, está cheio. E quando nós somos cheios do Espírito, ele nos sacia. Não é que nós não passamos por dificuldades, não é que nós não passamos por tentação, e muitas das vezes temos o desejo de fazer algo, mas é que mesmo com o desejo, por a gente estar cheio, esse desejo vai se esvaindo, e a gente começa a dar vazão e dar a voz somente ao Espírito Santo de Deus que está na nossa vida. Então nós precisamos de fato ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque somente Ele tem todas as coisas para nos dar. E no versículo 40 do 2 também vai dizer que jejuando 40 dias, somente no final ele sentiu fome. Por quê? Porque nesses 40 dias ele era tentado também, mas logo depois desses 40 dias, ele começou de fato a sentir fome na carne, assim. Eu tenho fome em 8 horas, a gente faz jejum, com 8 horas já fico com fome. Você imagina Jesus 40 dias sendo tentado, sem comer nada, num deserto que era um calor tremendo, um frio tremendo. Eu já vivi muitas das vezes em alguns desertos, já passei. É um lugar de muito frio à noite, é um lugar de muito calor pela manhã. E você imagina Jesus debilitado. Eu quero que você entenda que Jesus era homem. Eu quero que você coloque na tua cabeça agora um Jesus com mau hálito, sem comer, sem beber, um Jesus fraco, muitas das vezes tendo um mau cheiro. Ou ele era homem ou ele não era homem. E eu quero que você imagine esse Jesus passando a necessidade que eu e você também passaria se estivesse de fato num deserto por 40 dias, sem tomar banho, sem se alimentar. Esse Jesus passou por isso. E toda vez que nós lemos essa mensagem, eu, por incrível que pareça, todas as vezes que eu leio essa mensagem, isso me dá muita força para prosseguir, dizendo: se ele conseguiu como homem, eu preciso vencer os meus desafios. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso vencer essas coisas que têm tentado me levar para o outro caminho. Porque toda vez que a gente se levanta, a Bíblia diz que logo depois de Jesus ser batizado, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. E aí você vai entender o que? Muitas das vezes quando você se posiciona diante do Senhor: eu quero viver a minha vida, está tudo correndo a mil maravilha. Mas quando você decide se posicionar, parece que vem algo contra você. Parece que as coisas começam a se levantar. Parece que as amizades começam a se distanciar. Deixa eu te falar uma coisa: muitas das vezes é o próprio Deus, é o próprio Espírito te levando para um lugar onde você precisa estar só você e Ele. E aí você não entende esse momento. E muitas pessoas não entendendo esse momento, o que elas fazem? Eu prefiro voltar às velhas práticas. Eu prefiro voltar para o mundo, porque lá pelo menos eu tinha o que comer. Eu prefiro voltar para o mundo, porque lá pelo menos as amizades pareciam ser falsas, mas batiam nas minhas costas. Eu preciso voltar para o mundo, porque eu não tinha um pastor que ficava toda hora me aconselhando e dizendo para onde eu tenho que ir. E aí você começa a dar passos para trás novamente, sendo que você já estava lá na frente, caminhando com Cristo, tendo a possibilidade de viver coisas novas e grandes diante do Senhor. E aí no versículo 3 vai dizer que aí começa o problema de tudo. Então você se posiciona, você quer viver uma vida com Cristo, só que as coisas aparentemente começam a dar errado. E muitas das vezes não é só aparentemente, muitas das vezes as coisas de fato começam a dar errado. E aí no versículo 3 vai dizer que, olha o que Lucas escreve: então o diabo lhe disse: se tu és filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão.
Então, olha o que o diabo chega, olha a oferta de Satanás. Jesus está com fome, Jesus está debilitado, e Satanás chega com um banquete para Jesus, dizendo: olha, se você transformar essa pedra em pão, a tua necessidade vai ser saciada. Se você conseguir transformar essa pedra em pão, você vai conseguir saciar a tua fome, e você não precisa sentir fome se você é filho de Deus. Você não precisa passar por necessidade se você é filha de Deus. Você não precisa de passar por esse momento se você é filha de Deus. Então Satanás começa na minha e na sua mente tentar mudar a nossa identidade. O que eu falei para vocês quando Jesus Cristo tinha acabado de ser batizado por João Batista? Ele viu uma voz, ele ouviu uma voz descendo do céu dizendo: tu és o meu filho amado. E aí Satanás, ele começa a indagar Jesus, dizendo: se você é filho, então transforme essa pedra em pão. E a mesma coisa Satanás diz para você: se você é filho, se você é filha, por que vocês estão passando dificuldade? Se você é filha, por que você está passando essa dificuldade no teu relacionamento, nas tuas emoções? Porque todo homem que chega aí, você começa a ficar mal emocionalmente, você não tem paz, você começa a lembrar dos relacionamentos passados. Se tu é filho de Deus, por que as coisas não dão certo no teu trabalho? Enquanto o filho de Satanás, o meu filho, está lá prosperando, você que se diz filho de Deus, está aqui, passando por necessidade. Porque a empresa do fulano e Beltrano está dando tudo certo enquanto a sua não evolui, não cresce. Então tu não é filho de Deus. Só que Satanás esquece que os filhos de Deus também sofrem. Os filhos de Deus também passam por necessidade. Mas os verdadeiros filhos de Deus, eles não se deixam vender pela necessidade que eles passam naquele momento. Os verdadeiros filhos de Deus, eles não vivem por necessidade, eles vivem por propósito. Então, se o propósito do Senhor é que eu não prospere tanto, mas minha empresa continue pagando tudo em dia, pagando sem sonegar, sem fazer nada errado, eu tendo um prato para me alimentar em casa, uma comida para dar para os meus filhos, é nesse caminho que eu vou. Por mais que o meu amigo do lado esteja prosperando, por mais que o meu amigo do lado esteja crescendo de forma errada, mas esteja crescendo, eu não vou me vender, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem eu sou. Então Jesus Cristo sabia quem ele era. Então qual a resposta que Jesus dá para Satanás? Ei, porque Satanás ele usou uma dúvida para confundir Jesus: se tu és filho de Deus. E aí Jesus Cristo vai lá em Deuteronômio dizendo, e lembra das passagens que estava escrito, dizendo: ei, nem só de pão viverá o homem. Se você for em Deuteronômio 8, você vai ler que Deus falando para o povo de Israel, dizendo: nem só de pão vai viver o homem. Então Jesus Cristo, sendo conhecedor da palavra, o que ele faz? Ele usa a palavra contra aquilo que Satanás estava propondo para ele. Ele fala: ei, não é que eu sou, eu não vou colocar em dúvida se eu sou filho de Deus. Eu não preciso provar para você se eu sou filho de Deus ou não. A palavra de Deus diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a necessidade dele naquele momento. E a necessidade naquele momento de Jesus era passar por aquela provação e não transformar uma pedra em pão. Se você for ver, muitas pessoas hoje em dia perdem a herança do Senhor por causa da sua necessidade. Muitas pessoas acabam vendendo aquilo que é eterno e trocando aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro por causa de uma necessidade. Se você for para a história de Jacó, você vai ver que o seu irmão Esaú, ao chegar à sua casa com fome, vê Jacó preparando o guisado. E você já deve conhecer essa palavra. Então Esaú, com tanta fome: ei, me dá um pouco do seu guisado. E Jacó, muito inteligentemente e malandro naquele momento, disse: ei, não, me venda a tua primogenitura que eu te dou. Aí olha o que Esaú fala: de que me serve a minha herança, minha primogenitura, se eu estou com fome agora? Pode ficar para você. E aí ele vende aquilo que é eterno por uma necessidade. Então, em nome de Jesus, entenda: não troque aquilo que é eterno por uma necessidade.
Não comece a negociar aquilo que o céu já declarou e já liberou a teu respeito, porque você está precisando de algo agora. Não, em nome de Jesus, não faça isso com a tua vida, não faça isso com a tua família, não faça isso, porque uma hora ou outra você vai tentar recobrar aquilo que um dia você vendeu, você não vai ter mais possibilidade. Uma hora ou outra você vai cair em si, se dar em conta e vai tentar trazer de volta a herança, não vai ser mais possível. Então aguenta o tranco, não se venda em nome de Jesus, não venda aquilo que Deus te entregou, não venda aquilo que o Senhor, o próprio Deus preparou para você, por causa de um prazer, por causa de uma cama, por causa de uma comida. Não faça isso em nome de Jesus. Continue firme no propósito. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria do cristão ela tem que vir pela manhã. Se você todo dia chora, se amanhece chora, se você vive no choro, tem alguma coisa errada com a tua vida. Procure ajuda, procure os pastores, porque a gente não pode viver esse luto eterno se nós somos filhos de Deus. Tem que vir refrigério. Ninguém consegue viver debaixo de uma opressão todos os dias, o tempo todo. Então eu creio em nome de Jesus que Deus está levantando uma geração de jovens, de pessoas que não vão se vender. Eu falo isso porque na minha profissão o evangelho antigamente era vergonha. Falar que era cristão no meio do futebol era uma vergonha, era algo que as pessoas zombavam, zoavam. Só que hoje em dia é o oposto, é uma moda. Então tem muita gente que não vive o evangelho genuíno e fala que é cristão porque vai parecer que tem uma boa aparência. É um cara que aparentemente respeita a esposa, é um cara que aparentemente vive os princípios. Então é muito bom, é muito fácil ele falar que não, eu sou evangélico, eu sou cristão. E eu sei que na tua vida, na tua profissão, no meio que você vive é a mesma coisa. Muita gente levanta uma bandeira dizendo eu também sou evangélico. Só que quando você vai ver as atitudes dessas pessoas, contradizem muito daquilo que elas falam. Levanta uma bandeira no colégio dizendo eu sou cristão, mas na primeira oportunidade zoa, zomba, brinca, se vende, fala aquilo que não deveria falar. No trabalho, a primeira oportunidade que tem de ser promovido, coloca o outro para baixo, pisa na cabeça de alguém para subir um degrau, mas enche a boca para falar eu sou evangélico. Só que a Bíblia diz que a gente conhece as árvores pelo quê? A Bíblia diz que a gente conhece as árvores pelo quê? Pelos frutos. Então você consegue, eu conseguimos detectar quem de fato são e não são. Aqueles que de fato falam que vivem e aqueles que de fato não vivem. Então os frutos vão demonstrando quem nós somos em Cristo. E a minha pergunta para você é, se alguém te perguntar agora, se alguém olhar para a tua vida agora, quais são os frutos que eu e você temos dado? No nosso trabalho, na nossa escola, no nosso redor. Se as pessoas olharem para a tua vida, qual é a impressão que elas têm de você? Será que elas vão falar que é crente, mas olha, vive uma vida totalmente diferente daquilo que prega? Ou será que de fato elas vão olhar para a tua vida e vai falar, ó, aquilo ali de fato aquela pessoa é diferente. Enquanto todo mundo se corrompe, ela permanece a mesma coisa. Já recebeu oferta para cair, já recebeu oferta para se vender, e está ali firme. Essa pessoa, eu posso contar com essa pessoa. Será que você, quando as pessoas olham para a tua vida essa noite, a impressão que elas têm é essa? Será que elas podem confiar em você? Porque infelizmente o evangelho mudou. Antigamente, quando você via um homem de terno, Bíblia debaixo do braço, andando na rua, você falava, aquilo ali eu posso vender o que eu quiser para ele, só de apertar a mão, eu tenho certeza que ele vai cumprir com a palavra que ele disse que pagaria. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia não dá mais. Então Deus está esperando de mim, de você, resgatar de fato essa essência, resgatar de fato essa honra que nós tínhamos antigamente, de ser pessoas que cumprem aquilo que a gente promete. Deus está esperando dessa geração, e não deixe passar essa geração. Não permita que o Espírito de Deus passe sem que você sinta, sem que você faça parte de algo. O pastor está construindo a igreja, o pastor está fazendo as obras, em nome de Jesus, se envolva com isso, porque o prazer é diferente quando você se envolve. Quando chegar lá na frente, você olhar para trás e falar, eu fiz parte disso. Cada vida que se rende ao altar, cada vida que se arrepende, vem aqui na frente, você daí vai olhar e vai dizer, ei, eu faço parte dessa vida. Porque é muito cômodo você vir sentar, levantar e ir para a tua casa sem participar. É muito cômodo para nós viver esse evangelho de senta e levanta. Ei, Deus nos chamou para fazer a diferença.
Não é o pastor, não sou eu, não são os ministros de louvores que estão aqui, não, somos todos nós. Porque Deus deu um chamado para cada um, mas o ID é para todos. O ID é para mim, o ID é para você, e nós precisamos entrar nesse lugar de entender o chamado que nós temos em Deus. Porque senão vai passar. O tempo passa muito rápido. Eu lembro quando eu comecei a jogar futebol, eu já estou terminando. As coisas acontecem muito rápido. E o que você fez de diferença? Qual é o legado que você deixou para o seu filho? Qual é o legado que você vai deixar para uma geração? Dinheiro? Dinheiro acaba. Herança acaba. As pessoas se matam por causa disso. Mas legado é aquilo que você deixa dentro das pessoas. O legado, o dinheiro pode acabar, mas o legado continua. Eu posso deixar milhões e milhões para meus filhos, e eles podem perder tudo aquilo que nós juntamos durante tanto tempo. Mas se eu implantar dentro deles o Evangelho de Cristo, isso nunca vai se perder. Isso nunca vai se perder. Então você precisa entender. E para você estar nesse lugar, dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Então Jesus vai dizer mais uma vez, nem só de pão. Ele está dizendo: eu não vou viver da carne, eu não vou alimentar minha carne. Sabe por quê? Se você for ver, logo depois, Jesus Cristo transforma uma água em vinho. Jesus Cristo errou em transformar uma água em vinho? Não, é um milagre. Então por que Jesus Cristo não transformou uma pedra em pão? Era tão fácil. O segredo está em quem está te pedindo para fazer algo. O segredo está em quem está pedindo para você. Porque quando houve uma necessidade naquele casamento, Deus entendeu que naquele momento era o momento do filho manifestar a glória dele. Só que Jesus Cristo cai no engano de Satanás de transformar uma pedra em pão. Ele estaria caindo na conversa de Satanás. A mesma conversa que Adão e Eva caíram lá no jardim. Satanás de novo estava tentando eles, dizendo: ei, transforma. Da mesma forma que Satanás enganou Eva, dizendo: ei, se você comer desse fruto que ele falou para você não comer, os seus olhos vão se abrir e você será como ele. Então o medo dele é que você se torne como ele. Não tem problema nenhum, você não vai morrer, não vai acontecer nada com você. Eva e Adão caíram, mas Jesus Cristo falou: eu não vou cair. E será que você pode ser essa pessoa que essa noite vai dizer: eu não vou cair nesse engano de Satanás? Eu não vou cair nesse engano dessas pessoas que querem me levar para um caminho que não é o caminho que o Senhor preparou para mim. Então a palavra do Senhor vai dizer que logo depois, no 5 ao 7, o diabo levou a um lugar alto e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. E olha o que ele disse: eu lhe darei a glória desses reinos, autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se você me adorar. O diabo pega Jesus em Lucas. Isso aqui vai ser a segunda. Depois ele leva Jesus ao pináculo do templo. Em Mateus, isso aqui acontece por último. Mas olha o que Satanás faz. Ele pega Jesus, leva ele até o alto do monte. A Bíblia diz que levou até o alto do monte e mostrou todos os reinos da terra. Então o monte devia ser bem alto. E falou: tudo isso pode ser seu se você me adorar. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele usa a palavra. Por isso dá necessidade de eu e você conhecermos a palavra para não sermos enganados por Satanás. Se você não conhece a palavra, você vai cair. Se você não conhece a palavra, se você não, em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai começar a ler a Bíblia de novo. Você vai começar a orar de novo, porque isso vai te dar autoridade para argumentar contra Satanás quando ele vier tentar te oferecer algo que está fora do contexto. Então, o que ele fala? Ele leva Jesus para o alto e fala assim: ó, tudo é teu, é só me adorar. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele veio para morrer pelos nossos pecados, amém? E automaticamente, quando ele morre pelos nossos pecados, ele paga aquele preço na cruz, ele se torna dono de todas as coisas, novamente. Ele vai lá no inferno, pega a chave da mão de Satanás, e o governo novamente está sobre a minha e sobre a tua mão. Toda vez que nós reivindicarmos, por isso você tem a autoridade dos céus
sobre a tua vida. Você tem autoridade sobre a tua casa, de orar, de dizer: demônio, aqui você não tem moral, sai daqui em nome de Jesus agora. Sobre os teus filhos, você tem a possibilidade de impor as mãos sobre ele e falar: na vida do meu filho você não vai tocar. Sobre os lugares na qual você vive, no ambiente que você é inserido, você tem autoridade, porque Jesus ganhou essa autoridade. Só que antes dele morrer, a autoridade estava na mão total de Satanás. Lá no Éden, Adão e Eva entregou essa autoridade para ele. Então ele fala: eu te darei todas as coisas. E é a primeira vez que você vai ver Satanás falando a verdade. Porque todos nós sabemos que Satanás, ele é o quê? O pai do quê? Pai da mentira. E Lula é o quê? Primo, irmão, alguma coisa assim. Mas Satanás, ele é o pai. Então o que acontece? Ele tinha moral, ele podia fazer o que ele queria, o que ele quisesse. Só que Jesus Cristo entendeu: ei, lá na frente tudo isso será meu, mas eu preciso pagar um preço. Então a oferta de Satanás é: vamos antecipar aquilo que você ganharia lá na frente para agora. É só me adorar, não precisa passar por esse sofrimento. E é isso que ele te oferece também, e oferece para mim todos os dias. Você não precisa de pagar esse preço, porque nós já temos promessas a meu e ao teu respeito. O Senhor já liberou todas as coisas, mas existe um preço a ser pago para viver tudo isso. Só que Satanás todo dia vai vir dizer: ei, vamos antecipar isso? Toma isso aqui, é muito fácil. Me adora, se entrega, dá na minha mão o controle, que você vai ter isso agora. Só que eu e você somos filhos de Deus e a gente não vai aceitar essa proposta. Nós vamos pagar o preço que tiver que pagar, mas a gente vai até o final, para viver aquilo que os céus já projetou ao nosso respeito. Então a Bíblia vai dizer que Satanás levou ele até o cume do monte, enquanto o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Olha que contraste. Satanás me leva até o monte, enquanto o Espírito de Deus me leva até o deserto. Muitas das vezes a gente não entende, mas é assim que acontecem as coisas na nossa vida. Muitas vezes a gente não entende quando a gente olha para a nossa rede social, para o nosso círculo de amizade, e vê tanta gente prosperando, gente enriquecendo, mas quem levou foi Satanás. Gente ganhando seguidores, mas quem deu foi Satanás. Tem pessoas que estão prosperando na sua empresa, mas quem fez essa empresa prosperar foi Satanás. E você olhando lá de baixo, dizendo: poxa, está acontecendo na vida dela e na minha, eu estou aqui no mesmo lugar, eu estou no mesmo deserto. Mas entenda, é muito melhor estar no deserto com o Espírito. É muito melhor você estar vivendo o que tiver que viver com o Espírito de Deus, do que você ser levado por Satanás até o alto do topo. Porque da mesma forma que ele te dá, ele vai te tomar um momento. E quando ele te toma, não é na mesma proporção. Não é na mesma proporção. Ele vai arrancar a tua casa, ele vai arrancar a tua família, ele vai arrancar por fim, ele vai tentar tirar a tua vida, porque é isso que ele veio fazer. Então pare de invejar aquelas pessoas que estão prosperando nos seus maus caminhos, como diz Salmos 37. Pare de ter inveja daqueles que praticam a iniquidade, porque vai chegar um momento que eles vão pagar o preço deles. Então você que está firme, você que está aí em Cristo Jesus, por mais que esteja no deserto, continue firme. Porque se você suportar esse processo, a Bíblia vai me dizer que vai chegar um momento que o próprio Satanás ele vai se retirar, e os anjos do Senhor vão vir e vão servir a você e a mim. Então o convite que eu tenho para você essa noite é somente um: não caia mais nas armadilhas de Satanás, porque é muito ruim. Eu sei que muitas das vezes eu e você caímos nessa armadilha. Que armadilha é essa, Sou? Eu sei que é triste você viver num lugar onde você é inconstante, porque você não quer ferir o Espírito Santo de Deus na tua vida, você não quer machucar ele, mas quando você menos percebe, você já feriu ele, você já feriu as pessoas que estão no seu redor. Você se culpa dizendo: poxa, eu não consegui de novo, eu caí de novo, eu errei de novo. E isso é triste. Mas o Senhor, o próprio Deus, Ele está te chamando essa noite para viver num lugar onde nós não vamos andar mais numa linha tênue. Que linha é essa? Aqui é a linha do pecado. E eu não vou mais andar aqui agarrado com essa linha, porque se eu der um deslize eu caio. Eu muitas das vezes, ao cair, eu mancho o nome de uma comunidade. Ao cair eu mancho o nome de uma igreja. Ao cair eu mancho o nome da minha família. Ao cair eu acabo com os projetos que eu tinha ao meu respeito.
que o Senhor tinha para mim, eu dou uma paralisada, eu tenho que voltar lá para trás. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, o Senhor está te chamando para andar longe do pecado. Longe, longe, o pecado está lá, eu estou aqui. Se por acaso eu der um deslize, eu não vou cair, porque eu estou longe do pecado. E como que a gente consegue isso, Souza? Sendo cheio do Espírito Santo de Deus, reconhecendo que a gente precisa andar nesse lugar, reconhecendo que a gente precisa voltar a ler a Bíblia. E o Senhor, vamos ficar de pé em nome de Jesus. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. A gente precisa começar a andar nesse lugar. Eu queria que, se fosse possível, apagasse as luzes e deixasse somente aqui na frente. O Senhor está te chamando de volta para viver a primeira essência. O Senhor está te chamando de volta para viver o primeiro amor. Existem pessoas aqui essa noite que receberam palavras, profecias, mas foram enganadas por Satanás. E depois desse engano, elas acabaram caindo e elas nunca mais voltaram para o centro da vontade de Deus. Depois desse engano, elas infelizmente erraram e as pessoas tacaram pedras nela e elas não conseguiram nunca mais voltar para o centro da vontade de Deus. Mas o Senhor, o próprio Deus, te trouxe aqui essa noite para restabelecer a tua honra. O Senhor te trouxe aqui essa noite para restabelecer a conexão entre você e Ele. Ele te trouxe aqui essa noite para que de fato você voltasse a ser quem você era antes. Voltar a orar como você orava antes. Você voltar a buscar a presença dEle como antes, porque é isso que Ele tem para você. Eis que eu tenho pensamento de paz ao teu respeito, não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Mas em nome de Jesus Cristo, a gente precisa voltar à essência de todas as coisas. A gente precisa voltar lá para o Jordão e ser cheio novamente. A gente precisa colocar muitas das vezes a nossa máscara de lado, parar de chegar sorrindo na igreja, sendo que o coração está despedaçado. A gente precisa deixar a nossa máscara muitas das vezes de lado e entender que a gente precisa de ajuda. Eu precisei de ajuda num certo momento da minha vida. Tive que buscar um pastor, tive que confessar os meus pecados para ele, tive que me abrir, tive que viver tudo aquilo que eu nunca quis viver. Na minha mente era, poxa, ele vai saber que eu não sou aquilo que ele pensa que eu sou. E eu sei que isso também muitas das vezes passa pela sua cabeça. Eu não vou me abrir com pastor nenhum, eu não vou me abrir com ninguém, porque ele vai ter uma impressão ruim de mim. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que ele tenha uma impressão ruim, nunca vai ser parecido com aquilo que de fato você é, porque nós somos ruins. Pare de pensar que você é bom. Pare de pensar que você tem alguma coisa em você que é bom. Não, tudo que você tem de bom foi Deus que te deu. Tudo que você tem de bom em você, a tua boa ação, tudo que você tem de bom foi o próprio Senhor que implantou no teu coração. E se o Senhor sair do teu coração, se o Senhor sair do centro da vontade da tua vida, você se torna uma pessoa horrível. É por isso que muitas das vezes a gente encontra uma pessoa aqui na igreja e a pessoa está louvando, está cantando, está adorando, está servindo, está pregando, e daqui a pouco a gente encontra ela lá no mundo, ela está de uma forma que você fala assim, gente, nem quem está no mundo vive isso, nem quem está muito tempo no... Por que isso? Porque quando você deixa de ser quem Deus te chamou para ser, você se torna o pior dos seres humanos. E muitas vezes isso traz vergonha para a tua vida, e você pensa, poxa, eu não posso mais voltar, eu não consigo mais voltar, eu não tenho força para voltar, eu caí, eu fui tentado e caí. Deixa eu te falar uma coisa, o próprio Jesus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer novamente ter uma aliança contigo. Abaixa as tuas cabeças em nome de Jesus. Comece a ficar em espírito de oração, porque o Senhor tem algo aqui essa noite. Só que Ele só vai fazer se você de fato abrir a porta do teu coração e deixar Ele entrar. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Ele não vai arrombar essa porta, Ele não vai forçar essa porta. É somente se você abrir. Eu não sei qual foi o motivo que você caiu, eu não sei qual foi o engano que Satanás te enganou, mas uma coisa eu sei, o Jesus que restaura, o Jesus que cura, o Jesus que liberta está aqui essa noite, e Ele quer restaurar a tua autoridade, Ele quer restaurar aquilo que um dia foi perdido, Ele quer restaurar a honra na tua vida. Você sabe muito bem que você não foi chamado para ficar lá na rua.
Você não foi chamado para viver longe da presença de Deus. E é por isso que hoje parece que a tua vida não consegue evoluir. Você não anda para frente. Parece que você estacionou. Ontem nós falamos muito sobre o filho pródigo. E a Bíblia vai dizer que chegou um momento que esse filho pródigo ele caiu em si. E o Senhor está trazendo essa memória para a tua vida agora. Você está caindo em si novamente e dizendo: eu não posso mais ficar longe da presença de Deus. Eu não posso mais viver nesse lugar onde as pessoas que eu tanto amava estão lá servindo e eu estou aqui longe. Eu estou longe do propósito do Senhor. Você sabe que o Senhor está falando com você. O Senhor quer te trazer de volta para o centro da vontade dEle. E nesse lugar você não vai cair mais. Nesse lugar você não vai ser mais enganado por Satanás. Nesse lugar Ele vai te devolver o anel, Ele vai te devolver o cinto, Ele vai te devolver a sandália, Ele vai te devolver as vestes. E eu garanto que as pessoas dessa igreja, que os pastores, que os líderes vão te abraçar e vão dizer amém. Glória a Deus porque você voltou. Glória a Deus porque você teve essa atitude. Tem pessoas aqui também, como eu falei ontem, eu repito hoje, que estão servindo, mas com o coração longe da presença do Pai. Tem pessoas aqui essa noite que estão buscando a presença de Deus, vem aqui no culto, mas estão longe do propósito atual que o Senhor tem para a tua vida. Tem pessoas aqui essa noite que entraram, que de repente nunca levantaram as suas mãos e disseram: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então meu convite é para você que precisa ter essa intimidade novamente. E da mesma forma que eu falei ontem, eu falo hoje. Você que está do lado aí dessa pessoa e você sabe que essa palavra é para ela, ajude ela a vir aqui na frente, porque eu creio que a partir de hoje a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque basta uma atitude. Eu falei ontem e repito hoje. A atitude que eu tive de quebrar a maldição da separação da minha família vai fazer com que os meus filhos colham frutos a 100, a 30, a 60. Mas eu decidi falar: eu não vou aceitar que como meu pai terminou com a minha mãe, como meu avô terminou com a minha avó. Não vou aceitar isso na minha vida. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor até o final. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor até o final. E eu sei que muitas pessoas que estão aqui têm esse pensamento de separação. Sondou, Satanás cirandou teu coração dizendo: ei, sai dessa casa, larga essa mulher, larga esse marido, sai daí. Isso não é lugar para você. É mentira de Satanás, é engano. O Senhor, Ele tem prazer na família. O Senhor, Ele tem prazer na família. Então, em nome de Jesus Cristo, eu sei que essa palavra é para você. A gente vai orar pela tua vida e eu creio, eu profetizo que aquilo que aconteceu na minha vida, a restauração que aconteceu na minha casa, vai acontecer na sua 100 vezes mais. Você não vai ser aquela pessoa que deu errado na tua família. Você não vai ser aquele patinho feio que as pessoas olham e dizem: eu já sabia. Não. Por causa de uma atitude, o Senhor, Ele irá mudar o teu destino, o destino dos teus filhos. Mas é necessário que você se abra para isso. Então, enquanto o louvor está sendo cantado, você que sente no coração, vem aqui na frente. Se você quer se reconciliar com o Espírito Santo de Deus, se você não quer cair mais nos mesmos erros, se você não quer cair mais nos mesmos pecados, chegou o momento de você tomar uma decisão que vai mudar a tua história. Se você nunca aceitou Jesus, vem aqui na frente. A gente vai orar por você e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu te prometo isso. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, em nome de Jesus, toma essa atitude no teu coração. Vem aqui na frente, porque o Senhor está te chamando para algo novo. Toda de adoração.
misericórdia dura para sempre, Jesus. Glória a Deus, Pai, por essas vidas que chegaram até aqui à frente. Glória a Deus por esses corajosos que, a partir de hoje, eu profetizo sobre eles que a vida deles nunca mais será a mesma. A partir de hoje, eles terão forças dos céus para suportar os processos. Eles terão forças do alto para suportar as tentações. Eles não vão cair mais nos mesmos erros. A partir de hoje eles vão voltar a ler a tua palavra. A partir de hoje eles vão se levantar pela madrugada para orar. A partir de hoje eles serão referência no trabalho. A partir de hoje eu declaro em nome de Jesus sobre a vida deles, que tudo aquilo que Satanás fez para tentar acabar com a família deles está cancelado agora. Cancelado agora em nome de Jesus. A tua família será em nome de Jesus restaurada, eu creio. Você que está aí nesse lugar e aí a tua família não existe mais família. Você que está aí no teu lugar e por acaso você saiu da tua casa, por acaso você abandonou o teu lar, e você pensa no teu íntimo: eu não tenho mais minha família, eu errei. Mas você crê que Jesus Cristo pode restaurar a tua família? Você crê que Jesus Cristo pode trazer de volta aquilo que um dia foi perdido? Você que é filho, você que é marido, você que é esposa, e crê na restauração da tua casa, em nome de Jesus, não perca essa oportunidade de vir aqui na frente. Os pastores vão orar pela sua família, os pastores vão orar pela tua vida. Você que está no seu lugar, a palavra do Senhor vai dizer que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei ele diante do meu Pai. Não tenha vergonha. Eu sei que lá no mundo você saía, você ficava até as tantas da madrugada, fazendo aquilo que não agradava o coração de Deus, e você não tinha vergonha. Mas agora o Senhor está te convidando para viver algo diferente. E aí Satanás fica na tua mente dizendo: ei, não vai lá na frente. Você não tem condições de tomar uma atitude como essa. Você não tem força. E você muitas das vezes acredita na voz de Satanás e não acredita naquilo que o Espírito Santo está falando no teu coração. O Espírito Santo de Deus está falando no teu coração agora: vai lá que eu quero restaurar a tua casa. Vai lá que eu quero restaurar a tua família. Vai lá que eu quero restaurar os teus negócios. Vai lá que eu quero transformar a tua honra. Eu sei que você hoje vive desonra, mas eu quero trazer de volta a honra para a tua vida. Então tome essa atitude em nome de Jesus. Não permita que as pessoas ao teu redor, não permita que os olhares te paralisem. Tome a atitude que necessita ser tomada hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente conhece o hoje. E o Senhor está te convidando para algo novo. Para encerrar, o Senhor está me incomodando a falar sobre isso. Eu não li, mas a Bíblia vai dizer que a última tentativa de Satanás de corromper Jesus foi levando ele para o pináculo do templo, para o lugar mais alto do templo. E ele falou para Jesus: ei, se joga daqui, porque lá em Salmos está dizendo que o Senhor, Salmos 91, quem é que conhece o Salmos 91? Eu já deixei muitas vezes o Salmo 91 aberto na minha sala, na salinha lá de casa, minha avó deixava. E no Salmos 91 vai dizer que os anjos, que o Senhor dará ordem aos anjos ao seu respeito, para que eles te livrem e eles te guardem em todo o tempo. Aí Satanás vai pegar essa palavra e vai dizer para Jesus: ei, o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar, então se joga daqui. A minha pergunta para você é: se Jesus se joga como homem do pináculo do templo, que é muito alto, até o chão, o que acontece com ele? Morre. Jesus Cristo iria morrer. Então Satanás sutilmente estava pedindo para Jesus: ei, se mata, se suicida, com o engano de que o Senhor guardaria Jesus. Só que Jesus Cristo sabia que uma atitude dele, não pensada, tiraria a sua própria vida e acabaria com todo o propósito que ele tinha para salvar as nossas vidas.
E eu sei que nós vivemos numa geração de depressão, numa geração onde as pessoas têm preferido se matar do que tentar de novo. As pessoas preferem tirar as suas vidas, os jovens preferem se cortar do que vir para a casa do Pai e ser restaurado. Então as pessoas pensam, Satanás coloca na mente delas: ei, tira a sua vida que o teu problema acaba, a tua dor acaba para sempre. E muitas pessoas têm sido enganadas por Satanás e têm tirado a sua própria vida. Se você ligar a televisão, se você ver as manchetes, você vai ver o tempo todo pessoas tirando as suas vidas, pensando que vão acabar com o problema. Elas não vão acabar com o problema. E eu queria orar por você. Eu não queria que você tivesse vergonha. Eu queria orar por você que nos últimos tempos tem tido ou já teve pensamentos de morte, dizendo: eu quero me matar, eu quero tirar a minha própria vida, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais sofrer por isso. Eu queria orar pela tua vida, que já passou pela tua cabeça, tirar a tua própria vida, porque esse é um espírito de morte que tem tentado acabar com aquilo que é mais precioso. E eu creio em nome de Jesus que todo espírito de morte vai sair da tua vida hoje. Se você já teve esse pensamento, não tenha vergonha, não tenha vergonha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que já teve esse pensamento, e o Senhor falou comigo, fala de novo sobre isso. Você que já passou pela tua cabeça, não permita que Satanás continue te aprisionando nesse lugar. Você é filho e filha. Filho e filha tem lugar na mesa, se assenta, come daquilo que o Pai oferece. Então, em nome de Jesus, eu sei que o mundo vai dizer para você: ei, você é muito feio, você é muito feia, ei, você não serve para o nosso meio, ei, você está totalmente fora do padrão que hoje o mundo está oferecendo. É melhor você se matar. As pessoas te induzem a fazer isso. Tem muita gente que eu quando estudava no colégio, lá em São Gonçalo, as pessoas diziam assim: ei, se tu é o cara mesmo, bate nele, bate nela, falou da tua mãe, falou disso de você, vai lá, acaba com ele. Se você é homem mesmo, se você é corajoso. Isso é Satanás dizendo: ei, se você é corajoso mesmo, se joga daqui, acaba com a tua vida. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, ele não vai ter mais autoridade sobre a tua vida. Você vai sair daqui restaurado e restaurada. Eu queria fazer uma separação, se possível. Vocês chegassem para cá, por favor. Chega para cá, por favor. E essas pessoas com pensamento de morte, em nome de Jesus, fique ali. Eu queria separar as pessoas, que a gente vai orar especificamente por cada situação. Você que já passou pela tua cabeça, e você vai ver, olha quantos jovens estão aqui na frente. É uma geração onde as pessoas preferem tirar a sua vida, e elas são induzidas a isso o tempo todo por Satanás. Tira a tua vida, você não faz parte do padrão. Você não se veste como todo mundo, você não age como todo mundo, então é melhor você sair do nosso meio. Pode chegar mais um pouquinho em nome de Jesus. Daqui para lá, por favor. Daqui para lá, por favor. Eu creio que existe salvação nesse lugar essa noite. Eu creio que cadeias estão sendo quebradas. Futuro de adolescentes que possivelmente, futuramente, não viveriam aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. A partir de hoje, essa chave vai ser mudada. Estenda suas mãos para essas vidas aqui nessa noite. Começa a interceder por eles. Começa a interceder. E se você está no teu lugar e ainda entende que essa palavra é para você, não perca o seu tempo. Porque eu creio que a partir de hoje uma chave será mudada na vida desses jovens. Uma chave será mudada na vida daqueles que decidiram voltar para a casa do Pai. Hoje é uma noite de salvação. Você que decidiu voltar para a tua casa, você que decidiu no teu coração: não vou mais largar minha família. Essa noite o Senhor vai transformar na tua vida. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos para cá. Vamos orar por eles. Aleluia.
Aleluia. Senhor Deus e Pai, eu quero entregar a vida desses jovens em tuas mãos, Pai. Do menor, Pai, até o maior. Eu quero entregar a vida de cada um deles em tuas mãos, em nome de Jesus, Pai. E que enquanto eu estiver tocando neles, a tua mão esteja tocando na vida deles. E todo espírito de rejeição, todo espírito de abandono, todo espírito em nome de Jesus Cristo de morte possa cair da vida deles agora. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, toda falta de paternidade está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu declaro vida sobre esses jovens agora, em nome de Jesus. Que todo peso possa estar saindo das costas desses jovens, em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer o teu fardo. A Bíblia diz que o fardo do Senhor é leve, é suave. A partir de agora, esses pensamentos de morte vão cair por terra, em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que Ele veio para dar vida, e vida em abundância. O ladrão, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Mas na tua vida ele não vai ter mais essa propriedade. Porque a partir de hoje o sangue de Cristo, o sangue de Jesus está passando pela tua vida em nome de Jesus. O sangue de Jesus está passando pela tua vida em nome de Jesus. Todo peso está caindo por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que não vem de ti, Jesus, está caindo por terra agora. Sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, vida, eu profetizo sobre ti a vida.
só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meu barco no cais. Me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meu barco no me despedi dos meus pais, foi por você, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no Oh, aleluias! Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Te agradecemos por essas vidas que estão aqui. Eu não tenho dúvidas que essa noite o Senhor já tinha preparado nos céus para a sua vida. É uma noite onde pessoas estão saindo de cativeiros, cadeias estão sendo quebradas essa noite. Sentimentos de abandono, sentimentos de rejeição hoje foram quebrados em nome de Jesus. Pessoas voltaram para a casa do Pai, famílias foram restauradas. Porque no ambiente onde Jesus se encontra, algo tem que acontecer. No ambiente onde o Espírito de Deus paira, não pode permanecer o mesmo. Então eu glorifico ao Senhor pelas vidas que vieram até aqui à frente. Eu declaro sobre a tua vida que você vai voltar para a tua casa uma nova pessoa, com novos pensamentos. Você não vai mais abandonar a tua casa. Você vai acreditar no projeto família. Você não vai pensar que você é um desprezado, é uma coitada, não. Porque você é filha, porque você é filho. O Senhor te projetou. Então a partir de hoje vocês voltam para suas casas, entendendo que ainda que uma mãe possa se esquecer do seu filho, ainda que essa mãe possa se esquecer do filho que ela amamente, a Bíblia diz que ele nunca vai se esquecer de você. Nunca. Então a partir de hoje a sua vida será transformada em nome de Jesus. Eu declaro uma semana cheia de paz sobre a tua vida. E vocês vão ver, assim que vocês chegarem no lar de vocês, o Senhor já está trabalhando. Enquanto nós estamos aqui chorando, enquanto nós estamos aqui nos derramando, o Senhor já enviou anjos nos lares de cada um de vocês. E Ele já está preparando. Mas vai ser através de vocês. Vai ser através de vocês. A casa de vocês vão ser transformada. O lar de vocês vão ser transformado. Porque é isso que
que o Senhor preparou para cada um de vocês. Pastor, por favor, me perdoe o horário. Passei muito daquilo que eu planejava, mas a gente também não pode ficar engessado naquilo que é o horário. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele quer agir, a gente se ficar muito olhando para aquilo que é o relógio, a gente não vive aquilo que os céus têm para nos oferecer. Ao mesmo tempo eu te peço perdão pelo horário, mas eu creio que você vai sair daqui essa noite com outra mentalidade. Você não vai sair mais daqui com uma mentalidade derrotada e pensando em acabar com a tua família, não. Você vai ser mais forte nas tentações. Você vai voltar a ler a Bíblia. Quem faz esse compromisso em nome de Jesus comigo? De voltar a ler a Bíblia, voltar a orar. Quanto você não toca naquela Bíblia que está aberta no Salmo 91 na tua casa? Voltar lá na escrivania fechada, e você usa ela como amuleto. E a Bíblia não é amuleto, ela é um manual de vida. Se você de fato pensar que ela é somente um livro, ela vai ser somente um livro. Mas se você abrir e convidar o autor para estar contigo, a partir dessa data a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ter autoridade nos céus, autoridade na terra, para enfrentar o inimigo e dizer: eu não vou cair no teu engano nunca mais. Pastor, muito obrigado. Glória a Deus. Um avalanche do poder de Deus nesse lugar. Estamos saindo daqui cheios da presença dEle. E como é bom ver pessoas sendo transformadas e com desejo de ser transformado. Irmão, o primeiro passo que você dá é o suficiente para Cristo começar a fazer. Você sente um pouquinho? Estamos encerrando. E eu vinha dentro do meu carro, né, vindo para a igreja, eu com a minha esposa. Eu disse: Paulo, o que nós vamos dar de lembrança para a pessoa que já tem tudo? Aí Deus falou comigo assim: dê aquilo que você mais ama. Eu disse: eu amo a tua palavra, então eu quero te presentear com a minha Bíblia pessoal, por aquilo que Deus vai fazer na sua vida, não somente em São Gonçalo, mas do Brasil inteiro. Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus, tá? É profético isso aí. Souza é líder de uma célula maravilhosa no Rio de Janeiro, e está para construir agora uma igreja fantástica em São Gonçalo, né? E vai ser pastor. É a minha. Vai ser pastor no nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você. Obrigado a sua família que veio. Deus possa abençoar grandemente no nome de Jesus. Tá bom? Eu perguntei quem era do Vasco, quem era do Brasil. Agora quem é de Jesus, levanta a mão só para saber. Amém, irmãos? Estamos quase encerrando. Um minutinho da sua atenção. Quem é casado, levanta a mão. Quem tem namorada, quem está namorando sério, levanta a mão. Quem não tem nada, quem tá solteiro, levanta a mão. Fica tranquilo, que Jesus tem solução para todos os problemas, ok? Toda panela tem a sua. Então fica tranquilo que a sua tampa vai chegar. Eu queria, dá para colocar aqui em cima? Sábado que vem, nós teremos aqui o nosso jantar de casais. Cadê os casais aí? Vai ter entradinha. É ou não é? É ou não é, Delei? Vai ter entradinha. Vai ter mais o quê? Vai ter uma noite de caldos, né? Muito caldo gostoso para você e a sua esposa, seu esposo saborear. Então eu queria que você fizesse a sua inscrição. Me parece que não está aqui o Vinícius. Não está, né? Está lá? O Vinícius está lá na porta fazendo inscrição. Tá bom? É o mais cabeludo que você encontrar na porta, é o Vinícius. Tá bom? Ele e a Maria estão lá. Faça a sua inscrição. Últimas vagas, sábado que vem, jantar de casais. Amém? Sério? Vai ter sorteio de uma diária na pousada. Foi numa dessas que Paula voltou grávida, irmão. Estou brincando, esquece isso aí. Vamos colocar de pé para a gente orar, encerrando aqui, agradecendo o nome de Jesus. A você que nos visitou nessa noite, muito obrigado. Deus possa abençoar. Ó, lá atrás temos uma cantina abençoada. Passa lá, né? O recurso da cantina nos ajuda nos projetos que estamos realizando.
da ampliação do templo, da melhoria desse lugar, no nome de Jesus. Quem foi abençoado, levanta a mão. Glória a Deus, todo mundo abençoado, né? Em nome de Jesus. Eu vou ter que fazer. Quem vendeu mais? Não sei quem vendeu mais. Eu acho que foi o Denilson de novo. Denilson. O Denilson vendeu mais. Hã? O pudim do Denilson. Você ganhou, gordinho. Gordinho, você ganhou. Vamos aplaudir o gordinho. Isso aí. Pessoal, não deixe ele sair com o pudim inteiro. Parte o pudim, cada um pega um pedaço aí, em nome de Jesus. O Denilson vendeu mais almoço aí. Vamos orar encerrando? Vamos ou não vamos? A gente não quer ir embora, irmão, né? Vem cá, Delei. Aquela saudação assembleiana, né? Aqui tem um pouquinho de tudo, né? Aquela oração final aqui no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, tá bom? Em nome de Jesus. Pai do Senhor, por Jesus, para os irmãos. Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, Pai. Nós não somos merecedores, mas é a tua graça que faz isso, Pai, o teu amor, a tua bondade. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Obrigado por este culto, nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém. Repita bem forte após as minhas palavras, que a graça do nosso Senhor Jesus... Dá para ser melhor, a igreja está cheia. É para arrebentar isso aqui tudo, irmão. Nós somos cidadãos do céu. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja comigo, com a minha família. E só quem vai morar no céu diz amém. Uma semana abençoada. Abrace seu irmão, cumprimente pelo